Fala galera, bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Assim como a gente viu na semana passada, esse final de semana também foi repleto de sequências dominando as bilheterias. Na primeira posição ficou o novo membro de uma das melhores franquias das últimas décadas, na minha opinião. E eu tô falando do filme Missão Impossível Fallout, que, para quem não sabe, é uma franquia estrelada e produzida pelo Tom Cruise. O Tom Cruise é a força motriz de todos os filmes que a gente já viu até agora, e o filme estreou com 61 milhões de dólares, que é a melhor performance da franquia. Ele só perderia para o Missão Impossível 2 se a gente levasse em consideração os 5 primeiros dias da estreia, que o filme começou na quarta-feira, enquanto Missão Impossível Fallout começou na sexta-feira. Então o filme fez 61 milhões de dólares e tem a melhor performance da franquia, além de ter uma aceitação excelente, mesmo comparado aos outros filmes que já tinham tido uma receptividade muito positiva. E o filme fez 6 milhões de dólares a mais do que seu antecessor, que pode não parecer muito, mas é 10% acima, o que mostra que mesmo depois de 22 anos, a franquia ainda está em evolução. E quanto ao custo do filme, o filme custou 175 milhões de dólares, originalmente, mas para quem não se lembra, o Tom Cruise machucou o tornozelo durante as gravações, ele quebrou a perna, na verdade, e o filme ficou cerca de 6 meses parado no limbo, então não dá para saber exatamente como isso afetou o filme, ou se somente a empresa que fez o seguro, a seguradora do filme, tomou todo o prejuízo, ou se isso trouxe algum problema para o filme em si, se isso afetou o orçamento, o que eu acho que deve ter afetado um pouquinho sim. E eu vou fazer uma comparação breve aqui entre a franquia do 007 e a franquia do Missão Impossível, que é uma comparação feita com muita frequência. Eu tenho um grupo de WhatsApp com outras pessoas que têm canal de YouTube também, e a gente conversou bastante a respeito dessa rivalidade entre 007 e Missão Impossível, e eu queria traduzir essa rivalidade em termos numéricos desde a fundação do primeiro filme do Missão Impossível e ver quem fez mais dinheiro nesse período, quem foi mais lucrativo, 007 ou Missão Impossível. Vale lembrar nesse momento, foi um dos argumentos que surgiu no decorrer da conversa, que a franquia do Missão Impossível é bem mais baseada na figura do Tom Cruise, na figura de um ator só, enquanto a franquia do 007 é baseada no personagem James Bond, e a gente já viu que ele foi trocado várias vezes, enquanto a gente está vendo o Tom Cruise somente no papel, e eu não sei se eles vão tentar futuramente substituir o Tom Cruise por outros atores. Eu acho que eles já tentaram antes com o Jeremy Renner, mas devido ao fracasso da série do Bourne, eles decidiram não fazer essa transição. Então eu não sei exatamente quais são os planos para o futuro, mas o 007 a gente sabe que tem uma longevidade que a gente ainda não sabe se Missão Impossível vai ter com a possível saída ou com o possível envelhecimento do Tom Cruise. E o primeiro ponto de comparação entre os dois é a performance da abertura desse filme Fallout com a performance da abertura do filme Spectre, que foi o último lançamento do 007. E como eu disse, esse filme fez 61 milhões de dólares, enquanto o Spectre fez 70 milhões de dólares, ou seja, não é uma abertura tão distante assim. E se a gente comparar a diferença entre os últimos lançamentos, foram Skyfall e Rogue Nation, a diferença era de 30 milhões de dólares na abertura, e nesse filme, como a gente viu, caiu para somente 9. Isso mostra que Missão Impossível está cobrindo terreno para se aproximar do sucesso que são os filmes do 007. E eu vou listar rapidamente os filmes que foram lançados da franquia 007 desde que o filme com Ethan Hunt foi lançado em 1996. E os filmes do 007 foram O Amanhã Nunca Morre, de 1997, que fez 333 milhões de dólares, O Mundo Não É o Bastante, de 1999, que fez 362 milhões de dólares, Um Novo Dia para Morrer, de 2002, que fez 435 milhões de dólares, Cassino Royale, de 2006, já com Daniel Craig, que fez 600 milhões de dólares, Quantum of Solace, de 2008, fez 586 milhões de dólares, Skyfall, de 2012, fez 1,109 bilhões de dólares, e Spectre, de 2015, fez 880 milhões de dólares nas bilheterias. Portanto, a média das bilheterias dos filmes do 007 desde 1996 é de 615 milhões de dólares, com 7 filmes lançados até o momento. Enquanto isso, no mesmo período, Missão Impossível lançou 5 filmes, o sexto agora, que eu não vou usar como base para fazer a média de cada filme. O primeiro, de 1996, fez 457 milhões, o segundo, de 2000, fez 546 milhões, o terceiro, de 2006, fez 397 milhões, o quarto, de 2011, fez 694 milhões,
e o quinto de 2015 fez 688 milhões de dólares. Então dá pra gente ver que as duas franquias estão em constante evolução. A gente vê uma evolução até maior nos filmes do Missão Impossível, porque do Skyfall pro Spectre teve uma queda mais acentuada do que as quedas do Missão Impossível. E com isso a gente vê que a média de lucro da franquia Missão Impossível é de 566 milhões de dólares, ou seja, 50 milhões a menos do que de cada filme da franquia do 007. E a gente vê que a franquia do 007 estava sim perdendo para o Missão Impossível, enquanto ainda estava com o Pierce Brosnan. Eles só tomaram a dianteira com o Daniel Craig, que trouxe vida à nova franquia e atingiu o primeiro filme bilionário desse gênero, que foi o filme Skyfall. E a média dos filmes, que era entre 300 e 500 milhões de dólares, passou a ser entre 600 e 1,1 bilhões de dólares. Portanto, em termos estritamente numéricos, a franquia do 007 tem tido mais relevância nos últimos 20 anos do que a franquia do Missão Impossível, além de ser uma franquia mais prolífera que gerou mais filmes e, com isso, mais dinheiro nos últimos 20 anos. E, obviamente, todos os méritos para o Tom Cruise por conseguir fazer frente a esse gigante que já está na indústria há tantos anos assim, como a franquia do 007. Mas um ponto a favor do Missão Impossível é que a franquia está em uma constante alta e está num momento melhor do que a franquia do 007. Eles têm o filme mais bem aceito da história da franquia, com 97% no Rotten Tomatoes, além de ter feito a sua maior abertura. Ao contrário da sua concorrente, que lançou o último filme em 2015, que não foi um sucesso tão grande quanto foi Skyfall e não foi tão bem aceito assim também. Sem falar que tem reportagens que falam que Spectre foi um dos filmes mais caros já feitos, tendo custado 300 milhões de dólares, até por isso eles estão demorando tanto para fazer um novo filme. O Daniel Craig ganhou 50 milhões de dólares para fazer o Spectre, e agora eles contrataram o Danny Boyle e o filme tem previsão para começar a filmar em dezembro desse ano e tem previsão para ser lançado em 2019, mas eu acho que vai ser prorrogado para 2020, como a gente já viu acontecer várias vezes com a franquia do 007 antes. Internacionalmente, a Paramount afirmou que o filme está tendo uma performance 20% acima do filme anterior, o que mostra que o filme provavelmente vai conseguir bater a barreira impossível dos 700 milhões de dólares para a franquia até hoje. E o filme certamente vai continuar no top 5, então vou deixar para analisar mais algumas coisas que eu queria analisar hoje no vídeo futuro, porque eu acho que eu já comi muito tempo do vídeo com isso. E eu queria aproveitar esse vídeo também para fazer uma enquete para saber qual das duas franquias é a predileta de vocês. Eu vou deixar aqui no canto e vocês me respondam se vocês preferem 007 ou Missão Impossível. É simples assim. E em segundo lugar, contrariando as minhas previsões e me surpreendendo também, ficou o filme Mamma Mia 2, que caiu 60%, uma queda muito alta para um musical, o que mostra que o filme tinha muitos fãs interessados em assistir, mas que não conseguiu conquistar o público mainstream, principalmente pelo tempo entre o filme anterior e esse. Por medida de comparação, o primeiro filme caiu 36%. Então a gente vai ter que esperar as próximas semanas surgirem pra gente... E a sequência ainda deve continuar forte por um tempo, mas vai ser difícil conseguir a mesma longevidade que o fenômeno que foi o primeiro Mamma Mia. Em terceiro lugar ficou o filme The Equalizer 2, estrelado pelo Denzel Washington, e ele teve uma queda muito prevista de 62%. E por que essa queda era prevista? Porque o público de um filme como Equalizer é praticamente o mesmo de um filme como Missão Impossível, que é um filme com mais história, que é um filme que já tem mais fãs, então era natural que o Missão Impossível fosse roubar grande parte do público do Denzel Washington na sequência do filme Equalizer. E o filme que começou na frente do seu antecessor agora está empatado tecnicamente, ainda está indo bem, mas teve uma queda grande. E na próxima colocação ficou o filme Hotel Transilvânia 3, que está chegando a 300 milhões de dólares, o que praticamente comprova que vai ter mais uma sequência com o Adam Sandler fazendo aquele sotaque chato. E fechando o top 5 ficou o filme Jovens Titãs em Ação nos cinemas, que fez 10 milhões de dólares, decepcionando um pouquinho, mas o filme tinha um orçamento de somente 10 milhões de dólares, ou seja, ele conseguiu bater o orçamento no seu primeiro final de semana, e eu acredito que um filme como esse vai ter um apelo maior até em mercados internacionais do que no mercado americano, porque eu acho que o desenho é um sucesso mundial hoje, então eu acho que eles vão conseguir dinheiro de todos os lados, e eu acho que as quedas não vão ser tão grandes assim, porque como a gente está vendo com o Hotel Transilvânia, tem uma busca muito grande, tem uma procura muito grande por animações, mas novamente não são boas notícias para DC, que mostra que o público está cada vez menos interessado nos produtos da empresa. A gente viu isso principalmente com a Liga da Justiça e agora com os Jovens Titãs em Ação. Eu achava que o filme ia abrir com uma performance bem acima disso, se a gente considerar, é um filme basicamente do mesmo estilo que o filme do Lego Batman. Ele tem sim um apelo mais infantil, mas lembrando que cada criança que vai no cinema geralmente vai com o pai ou vai com alguns amigos,
então o filme deveria ter trazido mais do que 10 milhões de dólares de retorno. Mas com orçamento bem pequeno, com certeza vai ser uma boa jogada para a Warner e vai trazer lucro para a empresa. E só um update de dois filmes que eu falei bastante nas semanas anteriores. O Homem-Formiga está chegando próximo de 400 milhões de dólares sem estrear na China, o que afasta bem o título de o primeiro fracasso do universo Marvel. Eu acho que ele já está longe disso. E o filme Os Incríveis 2, que está quase na marca de 1 bilhão de dólares também, que foi uma marca que eu falei antes do filme ser lançado, que certamente ele iria bater. Então, galera, agora eu quero saber de vocês, quanto vocês acham que o filme Missão Impossível Fallout vai fazer no final de sua corrida? Diga nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.